Imagine descobrir, durante um simples jantar com sua mãe, que ela estava escondendo um segredo devastador. Um segredo que não só destruiria sua confiança, mas também despedaçaria sua família e colocaria em risco seu futuro promissor no esporte. Esta é a história real de um jovem atleta universitário, considerado um dos maiores talentos da sua geração, que viu sua vida virar do avesso por algo que jamais esperaria, dentro da própria família. Prepare-se para uma montanha-russa emocional que vai te prender do início ao fim. Tudo começou quando minha mãe veio me visitar na faculdade, algo que ela sempre fazia. Ela ficava hospedada em um hotel local durante a visita. Estávamos jantando quando o celular dela começou a vibrar com várias mensagens. Em um momento, quando ela achou que eu não estava olhando, ela pegou o celular e começou a mandar mensagens para alguém, compartilhando a localização do hotel e o número do quarto. Isso me chocou, e meu coração começou a disparar. Depois do jantar, fingi que estava indo para meu apartamento, enquanto ela foi para o hotel. Na realidade, dirigi até uma área isolada e tranquila, e desabei em lágrimas. Esses acontecimentos acabariam levando à desestruturação da minha família e ao rompimento do meu relacionamento próximo com minha mãe. Já se passou mais de um ano desde aquela noite fatídica, e agora estou no meu 3º ano de faculdade. Estou diante de uma decisão difícil: entrar para o draft da NFL ou concluir meu 4º ano universitário. Meu técnico está me pressionando para terminar a graduação, mas sinto que isso é mais por interesse dele do que pelo meu. No fundo, sei que a melhor escolha para mim é seguir uma carreira na NFL e começar a ganhar a vida. Sinto muita falta da minha mãe ao meu lado, especialmente durante os jogos de futebol. Quando eu tinha apenas 14 anos, ela nunca perdia um jogo, nem mesmo um treino. Eu sempre podia contar com ela na arquibancada, torcendo por mim, fosse num dia frio de inverno ou numa tarde quente de verão. Ela era minha maior fã. No entanto, tudo mudou quando descobri que ela começou um relacionamento com 2 dos meus colegas de equipe durante um jogo fora de casa. Foi extremamente constrangedor e me fez considerar abandonar o programa. Mesmo com o desgaste da nossa relação, meu pai, que sempre esteve presente em segundo plano e nunca teve um papel muito ativo na minha vida, me incentivou a continuar no caminho certo. Após o rompimento, tomei a difícil decisão de não permitir que minha mãe assistisse mais aos meus jogos. Foi difícil e levou um tempo para me acostumar com a ausência dela na arquibancada. Para entender como tudo isso começou, deixe-me dar um pouco de contexto. Tenho 2 irmãs mais velhas e cresci em um lar com ambos os pais. Meu pai era um viciado em trabalho e minha mãe trabalhava meio período como contadora, além de ser dona de casa. Quando eu tinha cerca de 14 anos, comecei a notar que meus pais estavam se afastando aos poucos. Primeiro, percebi que dormiam em quartos separados. Depois, notei que brigavam muito, mas meu pai geralmente saía das discussões. Ele não queria que os filhos o vissem discutindo com a esposa. Apesar de eu ser muito próximo da minha mãe, sempre tive muito respeito pelo meu pai. Nem sempre foi assim, pois eu ouvia minha mãe reclamar que ele não fazia certas coisas, e achava que às vezes ela exagerava em questões que poderiam ter sido ignoradas. Era inegável que eu era próximo demais da minha mãe. Sim, admito, eu era um filhinho da mamãe. Ela sempre esteve presente para mim, talvez até demais às vezes, especialmente quando se tratava de me motivar e desenvolver minhas habilidades. Ela teve um papel essencial em me levar até onde estou hoje. Dou crédito a ela por ter comparecido a todos os meus jogos e treinos. Eu sempre podia contar com ela torcendo por mim. Não estou dizendo que meu pai não estava presente. Ele estava. É do tipo calado, e quando não estava trabalhando, gostava de me levar para o mato. Ele me ensinou a atirar e nesses momentos encontramos uma conexão. Meu pai sempre esteve ali para me aconselhar e me incentivar, mas deixava que minha mãe comandasse a casa e minha criação, principalmente para evitar conflitos com ela. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade para jogar futebol, minha mãe teve um papel decisivo na escolha da escola que acabei frequentando. Eu era um dos jogadores mais cobiçados,
com várias ofertas de bolsa, e confiei nela para me ajudar a tomar a decisão certa. Ela fez uma boa escolha, porque o programa em que estou é realmente adequado para mim. Minha faculdade ficava a várias horas de casa, e minha mãe me visitava com frequência, hospedando-se num hotel pelo menos uma vez a cada 2 semanas. No início, pensei que ela vinha apenas para assistir aos meus jogos ou para viajar com o time, mas acabou sendo por outro motivo. Se ela não tivesse se envolvido de forma constrangedora com meus colegas de equipe, talvez tudo tivesse ficado bem. Olhando para trás, vejo que o relacionamento dos meus pais estava se deteriorando principalmente porque minha mãe se tornou excessivamente controladora com meu pai. Talvez ela tenha sido o motivo dele se tornar um workaholic. Com o relacionamento deles desgastado, eu pensava que o único motivo para eles não se divorciarem era porque ainda estavam esperando que eu saísse de casa. Mas mesmo depois que saí, eles não se separaram. Minha mãe é uma mulher atraente, e eu sempre soube disso. Em parte porque ela lembrava meu pai constantemente de que era uma boa partida, e ela estava certa. Desde o ensino médio, notei meus amigos falando sobre ela e demonstrando interesse. No começo era constrangedor, e eu não gostava da atenção que ela recebia. Queria que ela não fosse aos meus jogos. Mas com o tempo, me acostumei. Via treinadores e jogadores olhando e fazendo perguntas sobre ela, tentando achar desculpas para conversar com ela. Todos sempre foram respeitosos, e ela disfarçava bem. Jamais imaginei, nem em 1 milhão de anos, que ela seria infiel ao meu pai. Não sei por que pensava assim, mas sempre tive ela como um exemplo. Tudo mudou no meu 2º ano de faculdade durante um jogo. Minha universidade fica na Conferência Sudeste, SEC, e foi durante esse período que tudo começou a desandar. Não vou entrar em detalhes sobre minha posição ou a faculdade que frequento, pois prefiro manter o anonimato. Eu era um dos principais jogadores do time de futebol americano da minha faculdade, e parecia certo que eu chegaria à NFL. As pessoas me admiravam, e como jogadores universitários, tínhamos a oportunidade de convidar membros da família para assistir aos nossos jogos, inclusive os que aconteciam fora de casa. Para esse jogo em particular, minha mãe e minha irmã mais velha deveriam vir me apoiar, mas minha irmã tinha uma prova e não pôde comparecer. Meu pai, como de costume, não foi aos jogos fora devido à sua agenda de trabalho lotada, e ele e minha mãe geralmente não se davam bem, brigavam muito, então ele preferia evitar os jogos. Ficamos viajando por cerca de 1 semana, e o que me chamou a atenção foi que eu mal vi minha mãe durante esse tempo. Isso era estranho, pois ela tinha viajado justamente para me apoiar. Achei que ela devia estar ocupada com o trabalho, e fiquei grato pelo esforço que fez para estar ali por mim, mesmo tendo obrigações profissionais, algo que eu acreditava que meu pai nunca faria. Só 1 semana depois é que comecei a ouvir rumores de um colega de time dizendo que um dos meus companheiros havia se envolvido com a minha mãe. A princípio, achei que estavam só tentando me provocar ou brincar comigo, como fazíamos entre nós para testar quem conseguia lidar com a pressão psicológica. Além disso, muitos jogadores sentiam inveja de mim, pois sabiam que eu tinha um futuro promissor no time. Por isso ignorei, pensando que era apenas joguinho mental. No entanto, os rumores continuaram, e ouvi dizer que mais 2 colegas também haviam se envolvido com minha mãe na mesma época. Mesmo assim, não confrontei ninguém. Ainda achava difícil acreditar. É importante dizer que não era incomum que familiares viajassem longas distâncias para assistir aos jogos dos filhos. Eu não era o único. Quase todos os meus colegas tinham familiares que vinham assistir, e a maioria de nós era de fora do estado. Tudo mudou para mim no dia em que, após um jogo, fui até minha mãe e notei que ela estava sorrindo enquanto mandava mensagens no celular. Quando me aproximei, ela tentou esconder o celular rapidamente, mas sua linguagem corporal mostrava que ela estava escondendo algo. Mais tarde, durante o jantar em um restaurante naquela noite, o celular dela não parava de vibrar, e ela não conseguia desviar os olhos da tela. Em um momento, achando que eu não estava prestando atenção, talvez esquecendo o quanto eu tinha crescido, vi ela mandando uma mensagem com a localização do hotel e o número do quarto para alguém. Parecia que ela mal podia esperar para acabar o jantar,
mesmo que já tivesse usado antes a desculpa de ir dormir cedo. Dessa vez, no entanto, foi diferente, porque eu vi claramente a mensagem destinada a outra pessoa. Antes, eu não me importava de sair cedo do jantar com ela, já que eu também tinha meus compromissos, amigos e até namoradas que me convidavam para eventos. Saímos do restaurante, ela me deu um abraço apressado e correu para o carro. Fiquei ali, confuso e desconcertado, sem entender o que ela estava fazendo. Foi aí que caiu a ficha de que não era a primeira vez que ela fazia algo assim. Foi como um déjà vu, e me senti traído. Parecia que o tempo todo ela não vinha me visitar de verdade, mas sim para se encontrar com outra pessoa. Quando descobri que minha mãe estava sendo infiel ao meu pai, uma tempestade de emoções me consumiu. Primeiro, a incredulidade tomou conta de mim como uma onda gelada. Era impossível imaginar que a mulher que eu admirei e amei por toda a minha vida, minha própria mãe, pudesse trair meu pai daquela forma. À medida que o choque passava, a raiva começou a crescer dentro de mim. Eu estava com raiva dela, por colocar nossa família em risco, por trair meu pai e por me colocar no meio de tudo aquilo. A raiva também se estendia aos colegas de time envolvidos, por quebrarem uma confiança que eu nem sabia que estava sendo colocada à prova. Depois, veio a tristeza e a dor, à medida que senti uma profunda sensação de perda. A família que eu sempre conheci, a estabilidade que eu considerava garantida, agora estava destruída. Era como se um pedaço do meu coração tivesse sido arrancado, deixando uma dor que parecia insuportável. A confusão me dominou. Eu me questionava sobre tudo. Por que ela fez aquilo? Há quanto tempo estava acontecendo? E como eu pude ser tão cego? Sentia que estava preso em um labirinto de segredos e queria desesperadamente entender tudo aquilo. A culpa também apareceu. Eu me perguntava se havia algo que eu poderia ter feito diferente, se deixei passar algum sinal, se de alguma forma contribuí para aquela situação. Era uma sensação de autocrítica difícil de afastar. Todas essas emoções se entrelaçaram, criando uma tempestade turbulenta dentro de mim. Eu estava preso em um redemoinho de incredulidade, raiva, tristeza, confusão e culpa. Tudo isso enquanto tentava compreender uma realidade que havia sido destruída. Foi uma experiência profundamente dolorosa e confusa que me transformou para sempre. Entrei no carro e fiz parecer que estava indo embora, mas na verdade fui para um lugar isolado. Minha mente era um turbilhão de pensamentos, e quanto mais eu pensava na situação, mais a raiva aumentava. Sempre acreditei que minha mãe vinha me visitar, seu filho, mas agora a incerteza turvava minha percepção. Eu já não sabia se ela tinha vindo para me ver ou para ver outra pessoa. A cada momento que passava, uma onda de raiva crescia dentro de mim. Minha raiva não era dirigida apenas à minha mãe, mas também a outra pessoa envolvida, que eu suspeitava ser um colega de time. Comecei a me perguntar se os rumores que eu ouvia há meses eram realmente verdadeiros. Parecia que todos estavam zombando de mim, e eu não conseguia afastar a ideia de que ela poderia ter cedido às investidas de alunos ou funcionários. Com o tempo, eu nem sempre ficava de olho na minha mãe durante os jogos, ou quando ela vinha me visitar. Meu foco estava no jogo, na bola. Afinal, ela é adulta, minha mãe, e é casada. Francamente, se ela tivesse escolhido se divorciar do meu pai e ficar com outra pessoa, isso não me incomodaria tanto. O que mais me incomodava era o fato de ela estar fazendo isso bem aqui, onde as pessoas me conheciam. Eu era alguém importante naquela região e precisava manter o foco no meu jogo. Ela deveria me ajudar com isso, mas agora parecia estar se tornando uma distração. Algumas horas se passaram e decidi ir até o hotel dela para descobrir com quem ela estava tendo um caso. Quando cheguei ao estacionamento do hotel, olhei ao redor na esperança de reconhecer algum carro familiar. No entanto, o estacionamento estava lotado e havia tantos carros parecidos, inclusive de pessoas que eu conhecia, que parecia que todo o time de futebol estava lá. Entrei no hotel furioso, sem me importar com as pessoas ao redor. Eu sabia o número do quarto dela, então fui direto para lá. Ainda bem que não peguei a arma que estava no porta-luvas, ou as coisas poderiam ter tomado um rumo violento. Bati na porta com força,
sem me importar com o barulho. Demorou um pouco, mas ela finalmente abriu. Estava com o cabelo bagunçado e me olhou como se eu fosse o louco da história. Empurrei-a de lado para entrar no quarto e descobrir com quem ela estava. Ela tentou me impedir, mas continuei andando até ver que não havia ninguém. Foi então que percebi que a porta do banheiro estava fechada e trancada por dentro. Arrombei a porta com vários empurrões até que ela finalmente cedeu. Nesse momento, minha mãe gritava. E eu descobri não apenas um, mas 2 colegas de time no banheiro. Um deles era justamente o cara de quem já se falava que estava envolvido com ela, e o outro era seu amigo inseparável. Eu conheci esse segundo cara como um mulherengo, sempre envolvido com garotas da faculdade. Ele era um jogador mediano que de vez em quando fazia boas jogadas, mas não tinha futuro no futebol. O fato de ele ter escolhido a minha mãe em vez de qualquer outra pessoa me pareceu pura inveja do meu sucesso. Perdi o controle e comecei uma briga com os 2. Eles não aguentaram minha raiva e um deles fugiu do quarto. Continuei confrontando o outro, socando-o com toda a minha fúria. Minha mãe e outra pessoa, que provavelmente ouviu a confusão, vieram me separar. Não sabia quem era esse homem, mas ele me implorou para sair dali o mais rápido possível, dizendo que alguém podia ter chamado a polícia e que eu corria o risco de ser preso. Parecia me conhecer ou me reconhecer de algum lugar. Minha mãe chorava desesperadamente pedindo para eu ir embora. Deixei meu colega de time ensanguentado no chão, saí do quarto e entrei no carro. Antes de sair, não consegui conter minha raiva e disse à minha mãe que ela estava morta para mim. Minha fúria era tão intensa contra ela quanto contra ele. Levei aquilo para o lado pessoal, porque acreditava que, para ele, não era só sexo. Era uma tentativa de me humilhar. Voltando para meu apartamento, liguei para meu pai e contei tudo. Surpreendentemente, ele foi quem conseguiu me acalmar. Agiu como se não fosse grande coisa e me tranquilizou, dizendo que aquilo não era sobre eles, mas sobre mim. Ele enfatizou que eu era a estrela, o futuro, e que sempre haveria desafios e adversidades tentando me derrubar. O que realmente importava era como eu lidava com essas situações. As consequências do incidente foram pesadas. Fui informado de que a polícia estava me procurando, e o colega de time com quem briguei estava pensando em prestar queixa. Meu treinador soube da situação e, principalmente por seus próprios interesses, entrou em modo de contenção de danos. Usou seus contatos para fazer os problemas legais desaparecerem e me poupou de uma visita à delegacia. O treinador teve uma conversa a sós comigo e disse que teria feito o mesmo no meu lugar. Ele repetiu o que meu pai tinha dito, enfatizando que eu era o jogador principal e que outros, sem futuro no esporte, poderiam tentar me sabotar. Ele também se abriu sobre seu próprio passado, compartilhando que sua primeira esposa o traiu e por isso ele tinha dificuldades em confiar nas mulheres. Depois da conversa, ele tentou fazer parecer que eu estava exagerando, mas reconheceu a humilhação que eu senti. Prometeu fazer o possível para tirar aqueles colegas do time, e cumpriu essa promessa alguns meses depois. Com isso, senti a obrigação de ficar mais um ano na faculdade, em vez de entrar no draft da NFL imediatamente. Meus irmãos ficaram sabendo da história, e todos se afastaram da minha mãe. Meu pai pediu o divórcio, e eu não falei mais com ela desde então. Mesmo ela tentando entrar em contato, não atendo. Não vou arrumar desculpas para o que ela fez, mas reconheço que o relacionamento dos meus pais já não estava bem. Se ela tivesse tido um caso no seu tempo, sem usar uma visita a mim como desculpa, e especialmente não com 2 colegas de time, talvez eu não estivesse tão revoltado. Ela quase me tirou do programa e destruiu meu futuro. Apesar disso, sinto falta da presença dela nos jogos e do apoio que costumava me dar. Vai levar tempo para eu me curar de tudo isso e reconstruir um relacionamento com ela. Normalmente não guardo rancor, e não esperava que esse durasse quase um ano. Hoje, eu já a perdoei. Mas é difícil me reconectar com ela porque estar no mesmo programa que as pessoas que souberam do que aconteceu me lembra disso o tempo todo. Não vou deixar esse incidente mudar minha trajetória profissional, porque sou mais forte do que isso. As pessoas ainda podem zombar de mim e falar pelas costas, mas minhas costas são fortes o suficiente para carregar tudo isso. Mudar minha carreira por causa das ações da minha mãe e de 2 colegas que não são significativos a longo prazo.
Seria sinal de fraqueza da minha parte. Estou ansioso para entrar no draft da NFL este ano e deixar tudo isso para trás. Mas também sinto que devo isso ao meu treinador pelo apoio e orientação. Gosto de pensar que ainda há mais algumas coisas que posso aprender e conquistar antes de seguir em frente.